Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, que o meu coração está receptivo e eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. E eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, 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 no nome de Jesus. Amém. Senhor, a tua palavra será lida, pregada e o nosso coração está disponível nessa noite para ti. Onde quer, Senhor, que nós cheguemos, Senhor, aonde quer que nós andemos, a tua palavra, Senhor, precisa ser o nosso guia, a nossa instrução. E assim, Senhor, que seja nessa noite. Que nós possamos, Pai, aguçar os nossos ouvidos e receber aquilo que o Senhor tem para nós hoje. Em nome de Jesus, Senhor, ministra ao coração, que haja de fato, Deus, corações disponíveis aqui nessa noite. E nós possamos, Senhor, sair daqui com o nosso coração mudado, transformado, corrigido e chegando, Deus, a um lugar, Deus, de sermos irrepreensíveis em nome de Jesus, Pai. Amém. Abre a tua Bíblia em 2 Samuel, o livro de 2 Samuel, capítulo 14. 2 Samuel, ou segundo Samuel, o segundo livro de Samuel, capítulo 14. Segunda Samuel, capítulo 14, nós vamos ler do versículo 12 em diante. 2 Samuel, capítulo 14, do versículo 14 em diante. Porquanto havemos de morrer e somos como água derramada ao chão, o qual não pode mais ser recolhida. Nem Deus respeita pessoa alguma, mas elabora meios para que os seus banidos não sejam expulsos deles. Portanto, agora eu vim falar dessas coisas, meu Senhor, o Rei, é porque o povo me fez temerosa, e a tua criada disse, quero falar agora com o Rei. Pode ser que o Rei atenda à petição da sua criada, porque o Rei ouvirá para livrar a sua criada da mão do homem que destruiria a mim e o meu filho, retirando-nos da herança de Deus. Então a criada disse, a palavra do meu Senhor, ó Rei, agora será consoladora, porque como um anjo de Deus, assim é o meu Senhor, o Rei para discernir o bem e o mal. Portanto, o Senhor Deus será contigo. Então o Rei respondeu e disse à mulher, não ocultes de mim, rogo-te a coisa que te perguntarei. E a mulher disse, o que o meu senhor, o rei, agora fale então. O rei disse, não está a mão de Joabe contigo em tudo isso? E a mulher respondeu e disse, como vive a tua alma, meu senhor? O rei, ninguém pode virar à direita ou à esquerda daquilo que o meu senhor, o rei, fala. Porque o teu servo Joabe, ele me mandou e colocou todas essas palavras na boca da tua criada. Para ter esta forma de conversa com o teu servo Joabe, fez essas coisas. E o meu Senhor é sábio, segundo a sabedoria de um anjo de Deus, para conhecer todas as coisas que estão na terra. Vamos continuar lendo aí, vamos ler bastante Bíblia hoje. E o rei então disse a Joabe, eis que agora fiz essa coisa. Vai, portanto, traz-me de volta o jovem Absalão. E Joabe caiu no chão sobre a sua face, se curvou e agradeceu ao rei. E Joabe disse, hoje o teu servo sabe
que tenho achado graça à tua vista, meu senhor, ó rei, por ter o rei atendido à petição do seu servo. Então Joabe se levantou, foi até Jesur e trouxe Absalão a Jerusalém. E o rei então disse que ele tome a sua própria casa e que não veja a minha face. Assim Absalão retornou à sua própria casa e não viu a face do rei. Porém, em todo Israel não havia nenhum ser tão elogiado como Absalão pela sua beleza. Desde a sola do pé até a coroa da sua cabeça, não havia mácula alguma. E quando ele raspava a sua cabeça, por quanto a cada fim de ano ele a raspava, e como o cabelo lhe pesava, por isso ele cortava. Então, ele pesava os cabelos, e os cabelos eram como 200 shekels, segundo o peso de cada rei. E Absalão nasceram 3 filhos, e uma filha cuja o nome era Tamar. E ela era uma mulher formosa de aparência. E assim Absalão habitou 2 anos em Jerusalém, e não viu a face do rei. Portanto, Absalão enviou a Joabe para enviá-lo ao rei, mas não quis vir até ele. Quando ele enviou novamente pela segunda vez, ele não quis o ver. Portanto, ele disse aos seus servos: vede o campo de Joabe, fica perto do meu, e ele tem ali uma cevada, ide e ateia-lhe fogo. E os servos de Absalão atearam fogo no campo. Então Joabe se levantou a Absalão até a sua casa e lhe disse: por que os teus servos atearam fogo no meu campo? E Absalão respondeu a Joabe: eis que enviei a ti, dizendo: venha até aqui para que eu possa te enviar o rei para dizer: por que vim de Jesur? Teria sido tão bom para mim ter permanecido lá. Agora, portanto, deixa que eu veja a face do rei, e se houver alguma iniquidade em mim, que ele me mate. E se tiver alguma iniquidade em mim, que ele me mate. Então Joabe veio até o rei e lhe disse, quando ele chamou Absalão, e ele veio ao rei e se curvou com a sua face até o chão perante o rei, e o rei beijou Absalão. E sucedeu que depois disso que Absalão preparou para si carruagens, cavalos, 50 homens que corressem adiante dele. E Absalão se levantou cedo e se pôs do lado do caminho do portão. E assim foi que quando qualquer homem que tinha uma controvérsia vinha até o rei para juízo, então Absalão o chamava e dizia: de que cidade és tu? E ele dizia: o teu servo é de uma das tribos de Israel. E Absalão dizia então: vê as tuas questões são boas e retas, porém não há homem algum designado pelo rei para te ouvir. Então Absalão ainda disse: ah, Senhor, se eu fosse feito juiz na terra, para que cada homem que tivesse qualquer processo ou causa pudesse vir até mim, então eu lhe faria justiça. E assim foi, quando qualquer homem dele se aproximava para lhe prestar reverência, ele estendia sua mão, pegava e o beijava. E desse modo, então, fazia Absalão a todo Israel que vinha até o rei para juízo. Assim, Absalão roubou os corações dos homens de Israel. E sucedeu que depois de 4 anos, Absalão disse ao rei: rogo-te, deixa ir pagar o meu voto, o qual votei ao Senhor em Hebrom. Porque o teu servo votou um voto, enquanto eu permaneci em Jesur, na Síria, dizendo: se o Senhor me trouxer de volta a Jerusalém, então virei e servirei ao Senhor. E o rei disse então: vá em paz. E ele se levantou e seguiu para Hebrom. Eu quero compartilhar com vocês essa noite uma palavra bem breve a respeito com o contexto quando fala de sermos irrepreensíveis. Já vou entrar e esmiuçar toda essa história que a gente leu aqui por vários versículos, né?
Mas eu queria, antes de falar sobre esse texto, eu quero ir lá em Tito, e você não precisa abrir, eu vou citar para você. Paulo escreve uma carta a Tito, e essa carta é uma carta de instrução para que Tito completasse a obra ministerial de Paulo. A instrução de Paulo é para que Tito pusesse presbíteros, homens mais velhos, homens com sabedoria e graça, para que esses homens cuidassem das igrejas implantadas em cada cidade. Então, a proposta de Tito, quando ele fala a partir do versículo 8, versículo 9, é que Tito pusesse pessoas irrepreensíveis. Irrepreensíveis. Guarde essa palavra aí, irrepreensíveis. E nessa instrução, ele fala o que é ser um homem irrepreensível, e dá várias qualidades. Em algum momento eu parei para tentar entender o que é ser um homem irrepreensível. O que é ser um homem que não é capaz de ser repreendido, não é capaz de ser chamado a atenção. Imagina você não ter o que falar a respeito de alguém. Você olhar para aquela pessoa e não ter o que falar a respeito dela, não ter o que corrigir, não ter o que repreender a respeito dela. E cá entre nós, pensando nisso, eu imagino que isso seja quase uma estatura inalcançável, seja quase um lugar inatingível, porque todos nós temos alguma coisa da qual precisamos que a nossa atenção seja chamada, do qual nós precisamos que alguma coisa seja mudada no nosso coração. Muito obrigado, Michel, o senhor é de Deus, o senhor é um cara fantástico. Todos nós temos alguma coisa que precisa ser melhorada em nós. Ou, não sei você pelo menos, mas eu tenho, né? Então, por isso que eu fiquei assim, imaginando que seria uma estatura quase inalcançável. Eu tenho tanta coisa para ser corrigida, mudada e transformada na minha vida, que seria quase, então, inalcançável. Só que eu acho que nós podemos olhar para esse irrepreensível de uma outra forma. Se nós olharmos para a vida desse homem que nós estávamos lendo, toda vez que fala aqui sobre o rei, sobre Absalão, nós estamos falando de um homem que alcança um status, que alcança um lugar, que alcança um nome de quase irrepreensível. Davi, Davi é o único homem na Bíblia chamado de um homem segundo o coração de Deus. Não tem outro na palavra, nem antes e nem depois. Nós temos alguém que é criado pelo próprio Deus, o primeiro homem, o homem que Deus faz para que ele habite no Éden. E esse homem que Deus fez para habitar e cuidar do Éden, não é chamado de homem segundo o coração de Deus. Nós temos Noé, que foi escolhido pelo Senhor para salvar uma geração inteira, e esse homem não é um homem segundo o coração de Deus. A Bíblia não chama ele de homem segundo o coração de Deus. Nós avançamos um pouco e temos um homem que foi tomado pelo Senhor, não se achou mais, o Senhor o tomou para si. Nós temos a história de Sete, nós temos tantos outros homens na Bíblia, nós temos Elias, nós temos Eliseu, nós temos Samuel, cara, quanta gente veio antes de Davi. Nós temos o profeta messiânico, nós temos Isaías. Isaías escreve um livro fantástico.
O livro de Isaías é chamado de uma mini-bíblia, porque tem 66 capítulos, exatamente como os 66 livros da Bíblia. O livro de Isaías se divide em 39 capítulos de destruição e ruína e 27 de esperança, assim como nós temos 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Então, quando a gente olha para Isaías, Isaías é como se fosse uma mini-bíblia. E Isaías não é chamado de homem segundo o coração de Deus. Nós temos os profetas, Jeremias, Daniel. Daniel é um homem que alcança esse status de ser irrepreensível. Ele serve dentro de várias gerações do império. Ele serve a reis diferentes. Ele vai para o exílio na Babilônia e ele acaba alcançando um status de governante dentro do lugar aonde ele foi levado cativo. E esse homem não é chamado o homem segundo o coração de Deus. Nós temos no Novo Testamento Paulo, Pedro, Mateus, Marcos, Lucas, João, André, e nenhum desses homens é chamado o homem segundo o coração de Deus. Só que eu não vou desmerecer outras pessoas, mas Davi tinha um coração completamente quebrantado diante de Deus, e um coração ensinável, um coração disposto a ser corrigido. Nessa história aqui, ele está sendo, como é que eu posso dizer? Ele está sendo, de certa forma, enganado por Absalão. Ele está sendo enganado por Absalão. E ainda assim, em algum momento, ele conquista o coração das pessoas e Davi ainda libera o coração dele para Absalão. Quando a gente lê, quando a gente fala sobre esse homem segundo o coração de Deus, eu tenho uma história que o profeta Natan sabe do pecado de Davi. O Senhor ministra e mostra o pecado de Davi para Natan, e Natan repreende o rei Davi. O profeta Natan repreende o rei Davi. Eu queria que você pensasse nesse contexto de repreender o rei. Eu não sei se você tem um líder, você tem um pastor, você tem um chefe, você tem alguém que ocupa um cargo que está acima do seu. O rei é maior que o profeta em uma hierarquia. O rei está aqui e o profeta está aqui. O profeta se submete ao rei. Quando a gente olha para o contexto onde Davi é repreendido por Natan, eu queria que você lembrasse de uma outra história ainda, falando sobre entrar na presença do rei. Quando você olha para o livro de Ruth foi uma mulher que foi separada por Deus para um tempo específico, para interceder pelo povo judeu dentro do palácio. E o povo é ameaçado de morte. E o tio de Ruth chama ela, o tio de Esther chama ela para um processo de libertação, para que ela entre na presença do rei, para que ela possa ministrar a libertação. E ela sabia que se ela entrasse na presença do rei, sem a devida autorização, ela poderia ser morta. Ela convoca o povo judeu para um tempo de oração e jejum, para que a vida dela fosse coberta de oração. E a palavra que ela usa é: se perecer, pereci. Ela disse que ela vai entrar na presença do rei para interceder pelo povo, não interessa o que aconteça com ela. Então quer dizer que qualquer um que entrasse, que fosse à presença do rei, sem a devida autorização, poderia ser inclusive condenado à morte.
A rainha Esther está entrando nessa intercessão. Quando ela entra na sala do rei, o rei levanta a destra, estende o cetro para ela, e o cetro então autorizaria ela a continuar viva e entrar na presença do rei, mesmo sem autorização. Aqui nós temos Natã repreendendo Davi. Natã poderia ser chamado de insolente. Poderia ter sido julgado e condenado à morte por estar diante do rei, repreendendo o rei. Não sei se você já teve a dura missão de corrigir um líder seu. Não sei se você já teve a dura missão de instruir alguém que tem um cargo maior que você. Não sei se você já teve a dura missão de comentar que o seu chefe está fazendo alguma coisa errada. Não é uma missão simples. Não é algo fácil. Não é algo que a gente faz em qualquer momento do dia. É simples ou não é? Sim ou não? Sim ou não? Não é fácil. Não é simples. Não é comum, não é normal. Não é de qualquer forma. A gente pode, no nosso emprego, a gente pode estar arriscando o emprego. Pode estar arriscando a cabeça, pode estar arriscando o salário, pode estar arriscando um monte de coisa. É esse contexto que está acontecendo com Natã e com Davi. Ele está entrando na presença do rei, ele conta uma história para o rei. E nessa história é para ilustrar o pecado de Davi. Esse pecado ilustrado, Davi cai em si e se arrepende. Quando Davi cai em si e se arrepende, quando Davi cai em si e entende o que está fazendo, esse homem que é chamado homem segundo o coração de Deus, se arrepende e dos lábios de um arrependimento brota um dos salmos mais lindos que nós conhecemos, que é o Salmo 51. O Salmo 51 é fruto de um coração arrependido. Só que nós estamos falando sobre sermos irrepreensíveis. Davi está sendo repreendido pelo profeta Natã. Então, como que eu me torno irrepreensível? Como que eu chego ao status, à posição de ser um homem irrepreensível? Ao longo do processo de vida de Davi, nós temos Davi como um dos reis, um dos melhores reis de Israel. Nós temos Salomão com toda a sua glória, com toda a sua riqueza, com todo o ouro que era possível. A sabedoria, a Bíblia diz que não passou nenhum homem mais sábio que ele por essa terra, a não ser Jesus. Então, Salomão tinha a sua glória, mas Davi permite que o povo, além de ter a conquista das terras, a expansão, ele era um homem que buscava a Deus e instruía o povo a buscar a Deus. Ele vem onde ele consegue unificar, onde ele está com um reinado unificado, onde todo o povo está obedecendo a um rei e buscando ao Senhor. Davi estabelece leis governamentais, expande a terra, aumenta a máquina de guerra de Israel para proteger Israel, vai à batalha, é um homem que está junto na batalha, é um dos melhores reis que nós temos. Depois que o reino se divide, a gente tem os reis reformadores, os reis que reformam a religião em Israel, mas Davi consegue manter o povo buscando a Deus, não só governando politicamente Israel, mas mantém o coração do povo vivo. Ele continua buscando ao Senhor, incentivando o povo a buscar o Senhor. Nós vemos Salomão, no final da sua vida, caindo em idolatria por causa de todos os casamentos e as alianças que ele faz, mas Davi se mantém fiel até o fim da sua vida. Como ser um homem irrepreensível? Quando Natã fala com Davi, quando Natã repreende Davi em nome do Senhor, a primeira coisa que Davi faz é ficar indignado, porque ele ouve aquela história e ele diz: nossa, o homem que fez isso é digno de morte. E depois Natã diz para ele assim: o homem que fez isso é você, Davi.
O homem que fez isso é você. Isso é uma repreensão. Naquele momento, Davi cai em choro, cai em arrependimento, reconhece o seu pecado. E aquilo ao qual Davi foi repreendido não acontece mais na vida de Davi. Aquilo ao qual ele foi mudado, aquilo ao qual o Senhor repreendeu, não acontece mais na vida daquele homem. Nós não vemos mais notícias de que Davi faz algo, a Bíblia não relata que Davi faz de novo aquilo que ele foi repreendido. Então, cada vez que eu sou repreendido, cada vez que eu disponibilizo o meu coração para uma repreensão, eu vou ganhando uma oportunidade de ser irrepreensível naquela área ao qual eu fui corrigido. Só que o grande problema, o nosso grande problema, é que nós não deixamos, não permitimos que o nosso coração fique disponível para repreensão. Eu não sei se sou só eu, mas eu não gosto de ser repreendido. Alguém gosta aqui? Não? Então não é um problema só meu. Nosso coração é inclinado para o mal. O nosso coração é egoísta, o nosso coração é egocêntrico. Nenhum de nós gosta de ser repreendido ou ter a atenção chamada. A Bíblia vai dizer em outro momento, em Provérbios, que o pai corrige o filho porque ele o ama. Quando nós recebemos a repreensão de alguém, de um pastor, de um líder, de um chefe, é porque aquela pessoa ainda acredita na nossa vida e quer alinhar o nosso coração. Eu costumava dizer, quando eu trabalhava como gestor, às vezes a gente tinha que repreender a galera, tinha que aplicar advertência, tinha que não sei o que e tal. E aí um dia o menino disse assim, poxa, tu tem que me aplicar advertência. Eu disse assim, cara, eu prefiro aplicar a advertência para te corrigir do que te dar o teu aviso prévio. Se eu estou te dando a advertência, que é chamada de repreensão, é para que você não volte a errar nessa mesma área e você não perca o emprego. Então eu estou te dando uma advertência, porque eu ainda acredito em você e no seu trabalho. Eu ainda acredito naquilo que você faz. Eu acredito que isso foi uma falha grave, que prejudicou a empresa, que prejudicou o setor, que prejudicou os seus colegas, mas eu ainda acredito em você. E eu preciso que você se torne, nessa área, alguém irrepreensível. Porque a próxima advertência pode gerar uma demissão. A próxima vez que tu errar nessa área, você pode ser demitido. E aí o momento que você é demitido é porque eu não tenho mais o que fazer para lhe corrigir. Porque diante de uma advertência, você não se tornou irrepreensível na área em que foi corrigido. Quantas vezes nós somos corrigidos e corrigidos e corrigidos dentro da mesma área, da mesma situação, da mesma questão, da mesma coisa, uma vez e outra vez e outra vez e outra vez. Fala uma coisa, o cara não faz, fala outra, não faz, e faz de novo e não faz. Davi se torna um homem segundo o coração de Deus, porque no momento que ele é corrigido, no momento que ele é repreendido, ele prontamente se arrepende e não pratica mais aquele erro. Isso transforma-nos em homens e mulheres segundo o coração de Deus. É quando nós ouvimos uma palavra, aquela palavra corrige o nosso coração, exorta a nossa vida a continuar no caminho certo, fazendo a coisa certa. Eu não preciso mais ser corrigido naquela área de novo. Sabe, a gente costumava falar por muito tempo, o Paty e eu pastoreamos jovens, né? Um longo tempo na igreja de Curitiba, onde congregávamos. E eu lembro, cara, tinha vezes assim que me irritava. O mano vinha confessar o mesmo pecado.
Só que não era o mesmo pecado, era a mesma coisa que ele fez de novo. Tinha hora que eu disse assim, mano, peca outra coisa. Faz um pecado novo, esse já deu, né? Já deu, já foi. Sabe assim, cara, tem uma lista de pecados na Bíblia aqui, escolhe outro. Faz outra coisa errada. Essa não dá mais. Essa não dá mais para você vir falar de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e eu estar te corrigindo e te falando sempre a mesma coisa. Sempre a mesma coisa. Tem momentos que a gente vai ouvir as pessoas vão abrir o coração e vão falar para nós sobre os seus problemas, sobre as suas dificuldades, e você ouve exatamente a mesma coisa durante ano após ano após ano. Você atende a pessoa 2 anos atrás e vai atender agora de novo, ela vai falar a mesma coisa que ela falou 2 anos atrás. Exatamente a mesma coisa. Por mais que ela tenha tido a instrução, ela tenha tido a repreensão, ela tenha tido a orientação, ela continua pecando e errando no mesmo lugar, na mesma coisa. E aí, aquele momento em que você é chamado a ser irrepreensível, você não pode ser chamado de irrepreensível, porque você continua errando no mesmo lugar. No mesmo lugar. Se nós lêssemos a Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse, chegássemos no final, teoricamente nós precisaríamos chegar no final como irrepreensíveis e santos. Porque a gente passou por toda ela, já sabe tudo que está escrito. Então, sabendo tudo que está escrito, nós não somos mais inocentes. Mas a gente sabe que na prática não é assim. O nosso coração, de novo, é tendencioso, é inclinado para o mal, é isso, é aquilo, é tudo que tem de ruim. Somos egoístas, somos avarentos. E se eu listar aqui um monte de pecado diferente, um deles você vai pegar para você, porque você sabe que você é, ou todos eles. Né? Pode ser que seja todos eles, não sei. Mas eu queria que você entendesse nessa noite que cada vez que você é instruído por uma palavra, aquela palavra deveria entrar no seu coração de uma forma que você não precisasse mais ser repreendido naquela área. Que você não precisasse mais ser instruído naquela área de novo. Sermos irrepreensíveis é chegarmos ao status, ao lugar em que nós vencemos as correções que nos são impostas. É olhar para a vida de Davi, olhar para esse homem que é um homem segundo o coração de Deus, e saber que ele foi corrigido e a vida dele continuou, andou da forma correta, e ele não foi mais repreendido nessa área. Ele não precisou ser mais exortado em relação a isso. Se você parar para pensar, quantas vezes, quantas palavras, quantas instruções você já recebeu? Eu preciso abrir mais um pouquinho essa palavra para você entender. Paty e eu, nós temos 3 filhos. Samuel com 12, a Maria com 9 e a Ana com 2 anos e meio. Todos os níveis de repreensão são diferentes. Eu não posso falar com o Samuel da forma que eu falo com a Maria. Eu não posso falar com a Ana da forma que eu falo com o Samuel ou vice-versa. Cada um tem um entendimento a respeito de uma coisa. E à medida que eles vão amadurecendo, a repreensão precisa ficar diferente. E a Ana, eu tenho que falar 1, 2, 3, 4 vezes para que ela entenda.
5 às vezes eu tenho que tirar ela de onde ela está, colocar em outro lugar, porque ela não entendeu a repreensão, porque o nível de maturidade dela é de uma criança de 2 anos e meio. A Ana Luísa, a Maria está com 9. Então, a forma que eu vou falar para a Maria e a quantidade de vezes que eu vou repetir uma repreensão já é diferente, porque ela já tem entendimento básico de muita coisa. O Samuel, não dá para falar mais de uma vez. Ele já está com 12 para 13 anos. O intelecto dele está desenvolvido. É um menino inteligente que entende com clareza todas as coisas. Entende como o nível de maturidade vai definir a forma com que você é repreendido. E o nível de maturidade vai dizer quantas vezes você precisa ser repreendido. Cada vez que você precisa ser repreendido de novo, e de novo, e de novo, e de novo, na mesma área, você está mostrando que não tem maturidade para tomar aquela repreensão e mudar de vida. Então, não se trata só da repreensão, se trata da repreensão para lhe conduzir à maturidade. E a hora que essa maturidade chegar, a repreensão vai ser diferente. Cada vez que você cresce no Evangelho, que você dá um passo em Deus, cada vez que você aprende alguma coisa, que você avança em relação às coisas de Deus, o seu nível de maturidade precisa ser diferente. Você é repreendido em uma questão e precisa ser repreendido de novo, e de novo, e de novo. E você precisa ser instruído de novo, e de novo, e de novo. De quem que eu estou falando? De crianças pequenas, de bebês, da minha filha de 2 anos e meio. Então, cada vez que você é instruído e não tem a maturidade de receber essa instrução e mudar de vida, você está mostrando, tanto para quem está lhe repreendendo, quanto para quem está na volta, que você ainda é imaturo. Tem algumas pessoas, esses dias eu estava instruindo uma pessoa a respeito de como que nós procedemos em relação a algumas coisas na igreja. Ele disse: pastor, como é que a gente faz isso? Como é que a gente faz a questão X? Eu disse: depende. Eu disse: depende do quê? Depende de com quem eu estou falando. Eu estou falando com alguém que é novo convertido? Eu estou falando com alguém que é maduro na fé? Ou eu estou falando com um líder? Ou eu estou falando com um pastor? E o nível de maturidade dessa pessoa vai definir a minha forma de repreensão e instrução. Então, se você quer chegar ao status de ser irrepreensível, ou de ser chamado de homem segundo o coração de Deus, você precisa estar disposto a ser corrigido, e quando estiver disposto a ser corrigido, ter o seu coração quebrantado para reconhecer o erro, mudar de vida e não voltar mais para aquele pecado. Abre comigo no Salmo 51. Abriu aí? Sim ou não? Salmo 51. Davi é repreendido pelo profeta Natã. E depois de repreendido pelo profeta Natã, brota dele um salmo. E a primeira coisa que ele diz é:
tem misericórdia de mim, ó Deus. Segundo a tua bondade, segundo a multidão das tuas tenras misericórdias, apaga a minha transgressão. O homem que é repreendido e sabe que está errado, por causa da sua maturidade, não contesta o erro, reconhece e se arrepende. Lava-me completamente da minha iniquidade e limpa-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti, somente contra ti pequei e cometi este mal à tua vista, para que tu pudesses ser justificado quando falas e ser claro quando julgas. Eis que fui moldado na iniquidade, e em pecado minha mãe me concebeu. Eis que tu desejas a verdade no íntimo, e nas partes escondidas tu me farás conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo e serei limpo. Lava-me e ficarei mais branco que a neve. Faz-me ouvir a felicidade e a alegria, que os ossos que tu quebraste possam se regozijar. Senhor, esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Isso é o fruto de um coração arrependido, de um coração disposto a mudar, de um coração que é trabalhado, moldado, repreendido e não quer mais voltar para o erro em que estava. Quantas vezes nós já fomos repreendidos pelo próprio Senhor por uma mesma questão e uma mesma situação? Quantas vezes nós fomos instruídos pelos nossos pastores e líderes por causa de uma mesma situação? E se nós voltamos, o que nós estamos mostrando? A imaturidade. Chegou a hora de nós passarmos desse nível. Um homem segundo o coração de Deus está pronto para ser corrigido, porque ele mostra maturidade para ser corrigido, reconhecer o seu erro e ser modelado segundo o coração de Deus. A minha convocação para você nessa noite é que você seja irrepreensível, para que você chegue ao status de homem irrepreensível. E irrepreensível não é dissimulando o seu erro, é reconhecendo o seu erro com um coração quebrantado e disposto a mudar. Não é dissimulando aquilo que você fez errado, mas reconhecendo. Senhor, pequei. Senhor, eu errei. Pastor, pisei na bola. Bah, meu líder, rateei, como bom gaúcho, né? A gente dá umas rateadas. Faz parte da nossa vida. Sabe? Reconhecer o seu erro é um bom passo para a maturidade, para que você chegue ao status de ser um homem irrepreensível, para que você chegue ao status de ser um homem ou uma mulher. Quando eu digo homem, né, é o gênero humano, você ser um homem segundo o coração de Deus. Você não precisa ser repreendido de novo pela mesma coisa. Mas se você for repreendido, reconheça, se arrepende e mude, para que você alcance o status de homem irrepreensível. Mais uma vez eu te digo, a minha convocação para você nessa noite é para que você chegue ao status de irrepreensível. Como eu falei quando eu comecei a mensagem, isso às vezes parece algo tão distante, parece algo tão inatingível, inalcançável.
Às vezes parece que a gente tem vontade até de desistir porque não dá para chegar nesse lugar. Só que nós não chegamos à maturidade de uma vez só. Nós vamos alcançando pontos de maturidade na nossa vida. E a maturidade é diferente à medida que o tempo passa. Quanto mais velho, mais maduro, teoricamente, eu estou. Quanto mais eu avanço em idade, mais eu aprendo e menos eu tenho para ser repreendido. Menos eu tenho para ser corrigido. Menos eu tenho para me arrepender porque eu tenho andado de forma correta. Meu desejo é poder chegar ao ponto de orar e me arrepender pelo pecado dos outros, né? De estar num lugar de repreensibilidade, de poder me arrepender pelo pecado do outro. Senhor, perdoa o outro fulano. Jesus na cruz, né? Perdoa eles, Senhor, que eles não sabem o que fazem. Ele chega a esse status de homem irrepreensível, pedindo perdão pelo pecado do outro, se arrependendo do pecado do outro, pedindo perdão pelo pecado do outro, porque ele alcança o status de homem irrepreensível. Ele alcança o status desse homem. Isso parece inatingível, como eu falei, mas cada passo é um passo em direção a esse lugar. Maria, com 9 anos, não tem a mesma maturidade do Samuel com 12. Mas a Maria vai chegar à maturidade dos 12. Eu preciso dar tempo para ela. Eu preciso permitir que ela cresça. Eu preciso instruir ela enquanto ela cresce, para que ela atinja essa maturidade. Quando ela tiver com 12, Samuel vai estar com sei lá quantos, não fiz as contas, com 16. Samuel vai estar com outra maturidade. E eu preciso cobrar dele a maturidade da idade. A primeira coisa que você precisa entender é em que lugar você está de maturação. E maturação não tem a ver com o tempo que você está na igreja. Tem gente que está há 52 anos na igreja e ainda não tem maturidade espiritual para fazer um tanto de coisa. E tem gente que está meia dúzia de dia e já se porta de forma muito mais madura que outras pessoas. Você precisa chegar ao status de ser irrepreensível. Um passo de cada vez. Primeiro aqui, depois aqui, depois aqui e depois aqui. E assim a gente vai caminhando e caminhando e caminhando. Até o ponto de não precisar mais ser repreendido. Irrepreensível. Homem segundo o coração de Deus. Pronto para se arrepender. Pronto para mudar. Quando você não está pronto para mudar. Quando você não está pronto para receber uma repreensão. Você está mostrando tolice. Provérbios diz: repreende o tolo e ele lhe odiará. Repreende o sábio e ele se tornará mais sábio. A gente demonstra tolice e imaturidade quando a gente não recebe uma repreensão, quando a gente não aplica aquela repreensão na nossa vida. Onde você tem a oportunidade de sair daqui mudado, com uma visão diferente, transformado pela palavra. Permita-se a mudança. Permita-se entrar em repreensão. Permita-se ser moldado pelas pessoas e pela palavra de Deus. Permita-se chegar ao status de irrepreensível. Permita-se. Uma área de cada vez. Um passo de cada vez.
um passo de cada vez. Você pode se colocar de pé por um instante?